Para a nossa devocional de hoje, eu vou chamar o presbítero Marcos, que vai nos abençoar com uma palavra que Deus colocou no coração dele. Amém, né, irmãos? Para que seja a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ele usa pessoas imperfeitas e caídas, assim como eu, mas eu acredito que Deus fala através de nós, e essa vai ser uma oportunidade de nós passarmos uma devocional para os irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Primeiramente a mim, Senhor, que isso venha de encontro aos nossos corações e que possamos crescer um pouco mais na nossa vida espiritual com esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações agora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar o seguinte: quando nós oramos, muitas vezes nós ficamos confusos. Como devo orar? Com quem devo falar? Com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo? Em Mateus 28, 19, o texto da palavra de Deus diz assim: portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nosso entendimento, nós sabemos que existem três pessoas, todas que se fundem em uma só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, que é o Pai, que todos nós sabemos. O Filho, que é o próprio Pai. E o Espírito Santo, que encerra essa trindade. Eu quero passar aos irmãos alguns textos a respeito da presença e a atuação da Trindade em nossas vidas. O primeiro texto encontra-se em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Esse texto diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos vendo aí que o texto menciona as três pessoas da Trindade. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 14, a palavra de Deus diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez, é citado as três pessoas da Trindade num texto que acabamos de ler. Em Efésios, no capítulo 4, nos versos de 4 a 6, diz assim: há um só corpo, há um só Espírito, assim como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Eu quero destacar agora alguns textos que mostram a igualdade e a unidade das três pessoas da Trindade, do Pai, Filho e do Espírito Santo. O texto que encontra-se em João, no capítulo 14, no verso 26, nos diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos disse. Estou acelerando João aí, né? Em João 15, 26, mais uma vez falando sobre a unidade das três pessoas da Trindade. Diz assim o texto de João 15, 26: quando vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testemunhará a meu respeito. São palavras de Jesus. Mais um texto, em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. Agora eu quero destacar alguns textos que mostram a ação conjunta dessas três pessoas da Trindade. Lá em Gênesis, corre aí, João. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27. O celular é mais rápido, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O Salmo 104, no verso 30, diz assim: tu envias o teu Espírito, eles são criados e renova a face da terra. Mais um texto para a gente ficar bem firmado na palavra, né? João 3, não estou falando assim, João 3, 5 a 6. Jesus respondeu: em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esses textos que eu acabei de passar mostram que a Trindade é um conceito que está presente ao longo de toda a Escritura. Desde a criação do mundo em Gênesis, até a vinda de Jesus Cristo e a ação de Jesus Cristo assim que Jesus Cristo subiu aos céus. A Trindade é um conceito fundamental na teologia cristã. Jamais ela pode ser esquecida em qualquer estudo nosso, na nossa vivência, no nosso viver diário. A Trindade é um conceito fundamental que descreve a natureza de Deus como uma unidade em três pessoas distintas: Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então eu lhes pergunto, com quem falar? A Bíblia ensina que nós podemos falar com Deus de várias maneiras, dependendo do contexto e do propósito da nossa oração. E aqui eu quero passar algumas orientações para nós com base na palavra de Deus. Para falarmos com o Pai, Mateus 6, 9, 13, ele vai dizer para nós, pode colocar aí, que orações de adoração e louvor são dirigidas ao Pai. Podemos orar ao Pai expressando a nossa adoração e louvor por sua majestade e por sua bondade. O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês percebem que quando nós oramos ao Pai, nós oramos, mas entregamos a nossa oração nas mãos do Pai. Não somos nós que exigimos, não somos nós que colocamos e não somos nós que vamos querer o resultado sobre as orações. Nos dirigimos ao Pai como alguém que sabe tudo e entende tudo sobre todas as coisas. Aí nós descansamos quando colocamos na mão dele. Por isso que há muitas frustrações, às vezes em orações, que a pessoa coloca na mão de Deus, mas ela segura para ela. Não, mas Deus é bom, Ele vai me atender. Não é assim que funciona. Deus é bom, é justo, é sábio, é soberano sobre todas as coisas, mas quem decide é Ele. Não somos nós que decidimos o resultado de uma oração. Nós temos que ter esta submissão ao nosso Deus, né? Orações de pedido e intercessão. Podemos pedir ao Pai que atenda às nossas necessidades e à necessidade de outras pessoas também. Mateus 7, do verso 7 ao 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos direcionar agora ao Filho, Jesus Cristo. Eu queria orar para Jesus, eu queria orar para Deus, eu queria orar para o Espírito Santo. Não tem distinção, mas vocês percebem que existem conotações diferenciadas aqui. Com o Filho, Jesus Cristo, lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: eis que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, junto com o próprio Deus. Orações de agradecimento e louvor, nós podemos orar a Jesus, agradecendo por sua obra em nossas vidas, essa obra redentora, louvando-o por sua majestade e amor. É o que diz esse texto para nós que acabamos de ler. Outro ponto, orações de pedido e intercessão. Podemos pedir a Jesus que interceda por nós junto ao Pai, apresentando nossos pedidos e as nossas necessidades. Está lá em Romanos 8:34. O texto diz assim: quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está conjuminando assim para quem você deve orar em determinadas situações que você se encontra? Outro ponto agora que eu vou destacar, com o Espírito Santo. Tem um texto em Romanos 8, 26, 27, diz assim: também o Espírito
semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Olha, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, que talvez a gente não entenda, sobremaneira, com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os corações, sob qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Podem ter certeza disso. É a palavra de Deus que nos afirma. Com o Espírito Santo, orações de busca e orientação. Podemos orar ao Espírito Santo pedindo que nos guie, que nos ajude a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós. Orações de fortalecimento e consolo. Podemos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, como não? E nos console também em tempos de dificuldade e em tempos de sofrimento. É muito comum nós nos dirigirmos a Deus nesses momentos difíceis. Quando está tudo correndo bem, parece que nos esquecemos um pouco de Deus. Nos esquecemos um pouco de orar. E buscamos nessas horas inesperadamente a presença de Deus e queremos falar com Deus, porque nós estamos com um problema muito difícil e precisamos resolver. Não é assim que funciona. Orações de fortalecimento. Nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça assim. E o texto encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao 5. O texto diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O texto é autoexplicativo. Eu quero concluir fazendo um breve resumo do que nós falamos. Nós podemos falar com Deus de várias maneiras. Dependendo do contexto e do propósito da nossa oração. Podemos orar ao Pai, podemos orar ao Filho e podemos orar ao Espírito Santo. E não necessariamente termos uma escolha aqui, uma escolha ali. As nossas orações são dirigidas à Trindade, às três pessoas que se fundem em uma só. Será que eu vou orar para o Pai? Oro para o Filho? Oro para Deus? Oro para o Espírito Santo? O que eu vou fazer? Não fique confuso quanto a isso. A sua oração vai fluir, porque você sabe como você deve orar. Cada um com suas características e funções únicas. Eles se fundem, mas cada um tem a sua função. Lembre-se de que a oração é uma forma de você se comunicar com Deus e de buscar a sua orientação e a sua força para a sua vida. Amém?